Então, galera, aqui tá o alvo. Vamos ver quantas tábuas os projéteis vão atravessar, né? Cada calibre aqui são 1,5 polegadas de espessura cada tábua. E é isso aí, vamos nessa. Então, uma coisa que eu não gosto muito desses vídeos de internet, né? É que as pessoas comparam o 9mm com o 38 com a ponta de chumbo mole e tal. Então aqui a gente tá com um 38 de 158 grains. Ele é todo enjaquetado. A mesma coisa, o 380 eles comparam a ponta enjaquetada com o 38 de ponta de chumbo. E acaba que o 38 perde pro 380, né? Quando é assim. Então agora isso aqui vai ser um teste justo, porque todas as munições que nós temos, 38, 380, o 9mm, o 9mm Makarov, o 765, 32 ACP, incluindo o 22 Magnum, 100% enjaquetado. O 22 LR, infelizmente, não consegui achar, mas essa daqui ela é uma ponta de chumbo banhada a cobre. E os dois têm o mesmo peso, 40 grains, né? Vamos nessa. Vou começar com o 22. 22 LR, 40 grains e 6 polegadas de cano, né? Aqui tá o alvo. Vamos nessa. Ok. Atravessou a primeira madeira, como vocês podem ver. Não furou a segunda. E o projétil tá bem ali. Deixa eu ver se consigo mostrar. O projétil tá bem ali. Só uma. Ok. Agora, vamos pro 38. Ok. 38 atravessou completamente com a tábua, né? E parece que tem uma rachadura aqui. Não sei se vai dar pra ver. Quase atravessou a segunda. Ok. Ok, agora essa é a próxima lista, né? Vamos com 380. 380. Aqui vamos nós. Bom, 380 aqui. Atravessou a primeira. Entrou na segunda. E não atravessou. Nem sequer rachou como o 38 fez. Próximo da lista. 9mm Makarov. Ok. Essa aí é a entrada. Tem aqui. Com certeza atravessou, né? Entrou bem aqui. Não sei se dá pra ver. Bem ali. E atravessou a segunda tábua. Atravessou. E aqui tá o projétil. Ficou preso ali. Deixa eu conseguir tentar mostrar. Bem ali. Ou seja, o 9mm Makarov é mais forte que o 380 e o 38 SPL. Beleza. Próxima da lista. 765. 32 ACP. Essa aqui é uma Beretta 81. Vamos ver o que ela faz. Ok, então aqui temos o buraco de entrada. Ela atravessou. Eu tô achando que esse aqui é o projétil dela.
Não, na verdade ela atravessou, ela entrou. Ah, vamos tirar de novo aqui, eu tô meio confuso. Vou tirar mais embaixo aqui agora. Ok, então, aqui onde o tiro pegou, ela atravessou, ela entrou ali e, oh uau, não sei se ela atravessou, na real sim, atravessou o projétil, legal, ou seja, ela perfurou mais do que o 380 não conseguiu atravessar a segunda, é incrível. Ah, e ali dá pra ver o projétil preso ali da segunda aqui, da primeira que eu atirei e não consegui encontrar. Não sei se dá pra ver certinho, deixa eu tentar aqui. Tirar um pouco dessa madeira. Aqui. Tá o projétil da 765. Também pode ser porque o cano é mais longo, né? Deve ser por isso que ela saiu melhor que o 780. Tá quente, 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 quente. A bala tá intacta ainda. Beleza, próximo da lista. 9mm Luger. Pistola é uma Sig Sauer P365. A gente vai tirar bem aqui desse meio aqui. Ok. Aqui tá a entrada. Ele atravessou, obviamente, como esperado. Aqui tem a entrada de novo. Ele atravessou. Aqui tem a entrada. Saída. E ele ficou cravado ali, não sei se vai dar pra vocês verem. Ok, então 9mm foi. Uma, duas, três. Ficou parado na quarta. O 22 só atravessou a primeira. E nem entrou na segunda. O 765, o 380. O 765 praticamente atravessou as duas. O projétil está entalado aqui e a outra o projétil estava ali embaixo, né? Que é esse que a gente encontrou. O 380 e 38, ambas ficaram presas nessa segunda aqui. E 9mm Makarov conseguiu atravessar a segunda e ficou parado ali na terceira. Beleza, agora para humilhar, né? Com 22 Magnum. Agora para humilhar, né? A última das armas curtas. Que é um 22 Magnum, 6 polegadas de cano. Tirar bem aqui. Ok. Aqui é o orifício de entrada, orifício de entrada, orifício de saída. Ele entrou aqui. Aparentemente saiu por ali. E a entrada. Ele não atravessou a terceira. Ou seja, só a 9mm chegou na quarta. Ainda ficou presa ali. Mas pelo menos, em perfuração, pelo menos, 22 Magnum conseguiu humilhar o 38, 380 e o 9mm Makarov. E o 765, obviamente. É isso aí. Agora é hora de destruir esse alvo aqui, hein? Com uma 308 Winchester e com a 12. E vocês vão me desculpar porque eu fui na loja, comprei a munição, mas esqueci de comprar o balote para 12, então desculpa isso aí. Vamos nessa. Mas primeiro vamos ver se o 22 ali consegue fazer mais bonito com um cano longo desse. Vou ter que tirar só com uma mão. Então o disparo vai ser aqui. Obviamente, orifício de entrada, orifício de saída, orifício de entrada. Parece que a
que a munição meio que, o projétil meio que se contorceu, sei lá. E não passou não. Ok, então como essas duas armas são épicas, 765, relíquia, 9mm Makarov, relíquia, a gente vai descarregar aquela madeira ali, vamos ver o que acontece. Tá quente, quente, quente. Vou colocar os óculos. Ok, vamos nessa. Muito quente. Muito quente. Não tô nem conseguindo segurar. Uh. Então, pessoal, parou de gravar por algum motivo. Não sei porquê. Então, aqui só a entrada do 765. Eles todos acertaram aqui, atravessou e... galera, acho que o resultado é esse mesmo, viu? Destruiu a madeira, os montes ali. Um ficou encravado na terceira e 2 projéteis aqui no chão. Não no chão, aqui por baixo, né? Deve ter alguns no chão também. Mas eu nem vou procurar agora, não. Mas é isso aí. Então, o resultado foi legítimo, era isso mesmo. Agora com a 9mm Makarov. Eu tive que pegar a luva. Eu vacilei, coloquei todas as armas expostas ao sol aqui, né? E eu vou tentar acertar nessa parte aqui. Vamos nessa. Ok. Arma fria. Todos os tiros acertaram ali. Todos os tiros atravessaram. E dá pra ver os projéteis aqui. Ficaram encravados. 1, 2. 1, 2. Eu vejo um mais ali. 3. Aqui o projétil. 2 deles aqui. Mas a madeira também já estava bem desgastada, então deve ter sido por isso que eles quase atravessaram a terceira. Tem até alguns projéteis aqui no chão. 9mm Makarov. 9mm Makarov. 765. É isso aí. Então, galera, dei um tiro aqui com chumbo SG. Infelizmente não deu pra gravar, porque obviamente eu tô sozinho, é uma 12, né? Então atravessou ali, rachou essa madeira do meio e também quebrou essa outra madeira aqui no meio, a terceira. Mas só que não conseguiu fazer nada, nem encostar na corta. Opa, fala aí pessoal, beleza? Então, tô fazendo esse vídeo aqui só para fazer algumas considerações e também me desculpar com vocês por não ter mostrado o resultado do tiro de 308 Winchester. Isso porque meu celular superaqueceu no sol, como vocês viram, o sol tava escaldante, né? E por causa disso, o celular simplesmente parou de funcionar e não consegui gravar mais nada, né? Então, me desculpem aí, mas só para vocês saberem, o 308 Winchester, eu usei uma munição de 180 grains. Era uma munição de ponta mole, chumbo mole, né? Munição expansiva. E atravessou 6 tábuas e ainda fez um buraco na sétima, mas não atravessou, não. A munição, tipo, o que sobrou do projétil, né? Ficou, tipo, jogado no chão mesmo. Não atravessou. Nem ficou cravado também, né? E queria fazer algumas considerações aqui sobre os calibres e o comprimento do cano. Primeiro, eu acho que se a gente tivesse usado um 38 com 4 polegadas de cano e um 380 full size, com mais ou menos umas 4 polegadas de cano, ou 3.7, alguma coisa assim, com munição mais P, eu acho que teria chegado muito próximo, ou talvez até empatado com o 9mm Makarov, né? Eu acho que o 765, como tem um cano de 4 polegadas, ou talvez até 5, não lembro,
tá? Se vocês quiserem saber, pesquisa aí, Beretta 81 765, vai falar das especificações dela, né? Mas eu acho que se... tem até teste na internet, né? Então, assim, vocês podem olhar aí. 380 e 32 ACP, quando o tamanho do cano é o mesmo comprimento de cano, o resultado é praticamente o mesmo, ou 380 um pouquinho na frente. Normalmente, na gelatina balística, o 380 fura um pouquinho mais, coisa de 1 polegada a mais, ou 2 polegadas a mais. Nada demais, né? Eu acho que a diferença entre 380 e 32 ACP é a mesma de 9 milímetros com ponto .40. É pouquíssima coisa, entendeu? E vocês podem até observar nos testes aí, procura teste gringo, tá? Que o povo tem mais recurso, né, pra fazer esses testes. Calibre 9mm, ponto .40 e 45 ACP, a balística deles é praticamente a mesma. Isso é estranho mesmo, porque o 9mm ele é mais leve, ele é um pouco menor em diâmetro, né? Mas ele também voa numa velocidade bem maior que o 45, por exemplo. Então, assim, a cavidade temporária deles é praticamente a mesma coisa. Penetração também. E 9mm expande bem melhor que os outros calibres, porque ele é mais rápido que o 45, né? Mais rápido que o 380. Então, é um calibre que eu gosto muito. Seria a minha opção número 1 para defesa, né? Porque a capacidade, primeiramente, a capacidade dele maior que a do ponto .40 e 45. A balística, eu sei que o 45 e o 40 é um pouquinho superior, mas não é nem lá essas coisas, né? Então eu ficaria com 9mm, até porque o recuo dele é bem tranquilo, muito fácil. Até criança atira com 9mm, mulher de estatura baixa, todo mundo consegue tirar, é bem tranquilo, né? Eu não sou muito chegado, não gosto do calibre 380, vou falar a verdade pra vocês, não gosto muito, não gosto mesmo. Sim, pra defesa, né? Pra dar tiro em papel, eu me divido até com 22, não importa, né? Mas pra defesa a conversa é diferente, né? 380, vocês viram ali que ele ficou indo atrás do 38, o que já é esperado, todo mundo sabe que o 38 é um pouco mais forte. E assim, vamos imaginar que aquela primeira tábua seria um obstáculo. Um exemplo, uma porta de carro ou um para-brisa. Ou vamos supor que você está reagindo a um assalto e aquela primeira tábua seria uma prateleira de mercado, entendeu? Então, usando essa analogia, 380 furou a primeira madeira, mas não teve força para furar nem 3/4 da próxima madeira, né? A próxima tábua ali. Depois que eu dei aquele tiro de 12, eu consegui achar o projétil de 380, ele realmente não furou muito. O 38 ele quase varou. Ele até fez aquela rachadura, né? 380 não. Mas dá pra culpar o comprimento do cano, que era realmente bem curto, né? Mas enfim, tirou a obstáculo. O 9mm, se aquela primeira tábua fosse uma porta de carro, ela ainda teria tipo furado 2 tábuas e entrado na terceira, né? O que se... Claro que carro não é feito de madeira, mas se a gente comparar assim, o 9mm ainda teria energia suficiente para penetrar e eliminar a ameaça, né? Já o 380 não. De fato, se o agressor estiver em um carro atirando em você, se tiver com 380, cara, não vai rolar. Não vai rolar. O projétil pode até atravessar a porta e acertar a pessoa, mas não vai penetrar o suficiente. Não vai eliminar aquela ameaça. Não vai, de jeito nenhum. Para-brisa. Sei que o para-brisa é fino, mas ele ainda é mais resistente do que vocês imaginam. É um vidro forte, né? E eu não sei se vocês já repararam quando você está dirigindo na rodovia e vem uma pedrinha de um caminhão, né? Uma pedra aí de, sei lá, mais ou menos desse tamanho assim. Às vezes trinca o para-brisa, às vezes não, mas é uma pancada forte, dá até pra ouvir o barulho, né? Então o vidro de carro é um pouco mais forte do que parece, né? E 380 meio que desanima bastante quando se trata disso. 765 também.
Aquele resultado foi ok, foi mais ou menos, mas é porque o cano dela era mais longo, né? Que o do 380. Acho que o 38, eu diria que o 38 tá na mesma categoria, né? Então, tipo, é 9 mm pra cima, pra uma defesa bem sucedida, né? Assim, em qualquer situação vai resolver, né? Não importa se a pessoa tem um carro e tal, vai resolver. Dependendo do carro também, né? Tem carro aí que realmente não tem que precisar de um 762 para atravessar, né? Enfim, falando sobre o 389 mm, essa diferença aí e tal, eu acho que é bem provável que esse seja o principal motivo porque o 9 mm agora é restrito no Brasil, né? Porque o governo quer que você tenha um poder de fogo igual, tipo, da polícia, né? Ou do Estado. O Estado sempre tem que ser superior, né? Sempre tem que ser mais forte. É país autoritário é assim mesmo, né? É fazer o quê? E infelizmente a gente não tinha um 38 TPC para testar, mas eu tenho certeza que ele seria mais forte que o 9 mm Makarov. Eu acho que ele ficaria ali entre o Makarov e o 9 mm, né? Luger. Então, realmente ele seria um pouco mais forte. Ele tá mais próximo do 9x19, 9 mm Luger, do que o Makarov, tá? Só para vocês saberem, o Makarov ele não é mais forte que o 38 TPC. Eu sei que as dimensões são as mesmas e tal, mas o Makarov ainda tem um projétil mais leve e eles não são intercambiáveis porque o Makarov, quando você pega ele na mão, sinceramente, primeira vez que você não conhece, você vai pensar que você está segurando um cartucho de .40, porque ele é um pouquinho, ele tem um diâmetro um pouco maior do que o do 38, 380, 9 mm e 38 TPC, então um pouquinho maior. Né? Então, assim, você vai levar um susto e pensar, oh, esse aqui é 1.40, mas na verdade não. 9 mm Makarov, que é um pouco mais forte que um 380 mais P. Né? É isso aí. Eu vou deixar uma foto aí pra vocês, que eu tô falando isso, né? Na edição, eu vou colocar uma foto aí dos três calibres juntos, 9 mm, 9 mm Makarov e 380, tá? Um do lado do outro. É bem visível, é bem notável a diferença. Então, por isso eles não são intercambiáveis. O 9 mm Makarov é um pouco maior, né? 22 Magnum. Isso aí teve um resultado ali bem surpreendente, né? Quase alcançou 9 mm, quase. Passou o 38, passou o 9 mm Makarov. Na verdade, eu diria que sim, porque furou. Ela também parou na terceira, mas furou a madeira um pouco mais, né? E também, obviamente, passou o 22 LR, 9 mm Makarov, 380 e 38, né? Porém, eu sei que foi uma perfuração boa, só que ainda é um calibre muito fino, tá? Mesmo se você acertar, assim, um exemplo no pulmão, ainda te garanto que não vai fazer o mesmo efeito que um tiro de 38, tá? É. Porém, eu diria que em revólver, o mínimo que eu usaria para defesa seria. Isso se eu já tivesse, não tô falando para ninguém comprar. Se você gosta, eu gosto muito do 22 Magnum, acredito que vocês também. Mas se você pretende comprar um revólver para defesa, não compre o 22 Magnum, só porque eu tô falando isso, tá? 22 Magnum, eu acho apesar de ser fino, ele tem uma perfuração muito boa e uma expansão também por causa da velocidade dele, tá? Porém, ele precisa de pelo menos aí 6 polegadas de cano. Tá, não pensa que você vai comprar um revólver de 2 polegadas de cano e 22 Magnum e vai ter aquele mesmo resultado. Não vai, de jeito nenhum. Ele vai ser um pouquinho mais forte que o 22 LR. E é isso, tá? E a balística também dele seria ruim. Toda arma em 22 tem a balística ruim, porque o cano é muito curto. Então, assim, o raiamento ali também, obviamente, muito curto, né? E o 22, não sei se vocês repararam, não tem para onde aumentar o peso dele. Então, a maioria dos 22, o projeto deles, né, é um pouco mais comprido do que os demais calibres, né? Sim, proporção, é claro, né? Então, é muito comum quando o 22 é atirado por uma arma curta, aquelas garruchinhas de 2 polegadas ou um revólver de 2 polegadas,
o projétil bater de banda, um exemplo. Essa chave aqui, tá? O projétil deveria viajar dessa maneira, voar assim, mas ele acaba fazendo isso e acerta no alvo de banda. Tá. Então, tipo, isso vai atrapalhar demais a penetração dele. Principalmente foi. Você poderia dizer que foi um tiro desperdiçado, tá? E é claro, ele precisa daquele cano longo para acelerar o projétil, tá? E eu vou deixar aqui na foto também. Se eu fosse usar um revólver para defesa, o mínimo que eu iria seria um 22 Magnum, ação dupla, duplação, é claro, né? Com 6 polegadas de cano no mínimo. Com 2 polegadas, não usaria mesmo, né? E com isso sendo dito, vou deixar aqui para vocês a foto do 22 Magnum, o tipo de munição que eu usaria. É um projétil que parece com um projétil de fuzil, um projétil expansivo, né? Que tem a ponta mole, não é ponta oca, é diferente, tá? Ponta oca, o jeito que ele expande, ele tem aquela cavidade na ponta, né? E quando você atira, o projétil vai voar em alta velocidade e vai criar uma pressão ali. Tipo, muito ar vai ser comprimido ali naquele oco da ponta, né? E quando entra em contato com o alvo, com a pele, carne e tal, isso vai aumentar a pressão ainda mais e vai fazer ele expandir. Vai fazer aquela abrir igual uma flor, né? A jaqueta ali. Isso é legal, mas é uma expansão que eu não recomendo para vários calibres. 380 não presta. 762 eu até tenho, mas não presta. Eu vou tirar à toa no clube, nem vou usar para defesa, nem usaria para defesa, porque eu tenho a 9, né? 22 também não é uma boa. Porém, o 22 Magnum ele tem essa ponta jaquetada com a pontinha de chumbo mole, igual o 308 Winchester, que eu vou deixar a foto para vocês aí, para vocês saberem exatamente o que eu tô falando. E essa é uma penetração, quer dizer, é uma expansão que é um pouco mais lenta, ou seja, não tem ar nenhum ali comprimido nada e tal. Quando o projétil acerta o alvo, com a pressão ali mesmo vai fazer, tipo, projétil, alvo, aquela pressão vai fazer a ponta que é mole meio que entrar para dentro da jaqueta e vai abrir. Ou seja, é uma expansão que, na minha opinião, é legal, porque você não vai perder muita penetração. E é a munição que eu usaria para defesa com o 22 Magno. Mas eu não estou recomendando isso de jeito nenhum, 22 Magno para defesa. Primeiro, você vai pagar a mesma. Se você não tem ainda, nem inventa. Se você só tem 22 Magno, beleza. É melhor que nada, né? Primeiro que se você vai comprar agora, você vai pagar a mesma coisa que você pagaria num 38 ou 357, falando para revólver, tá? A munição, se não for igual, é mais caro, não sei como que é no Brasil, mas 22 Magnum não é barato, tá? E se for munição, eu sei que tem toda aquela conversa de, espoleta sei lá, é fogo circular, fogo central é melhor, ok, eu até entendo, mas se for uma munição boa, bem selecionada, de uma marca boa, bem confiável mesmo. Eu nunca tive problema, já dei tanto tiro de 22 e tanto tiro de 22 magro, sempre usei a CCI, nunca tive problema. Munição de primeira, né? Claro que você compra aquele pote desse tamanho, CBC, com, sei lá, 500 munições ali, tipo, tudo jogado ali. Aquilo lá é qualidade baixa, aquilo lá é só pra você brincar, entendeu? Aquilo lá não é munição de defesa, não. Enfim, é isso aí, isso é o que eu usaria, né? No caso, eu sei que esse vídeo tá longo, mas enfim, eu acho que é importante falar sobre isso. Mas compra um 38 mesmo. Se você não tem 22 Magno ainda, compra um 38. Se você já tem, beleza. Mantenha aí até você conseguir alguma coisa melhor, né? Agora, 765, aquela bereta que eu tava usando, ela veio da Itália, tá? Ela foi meio que um descarte da polícia italiana. Eles estavam trocando de equipamento, tava desfazendo as beretas, aí um colecionador comprou e eu comprei dele, né? Ou seja, é uma arma que já foi usada para combate à violência, já foi usada por força policial,
Já foi um calibre que foi usado em guerras, tipo, muitos anos atrás, é claro. Então, um calibre assim que eu sei que muita gente subestima no Brasil, porque, tipo, teve uma época que ele era o máximo que você conseguia comprar para pistola. Depois que liberou o 380 e 9mm, o pessoal já desprezou bastante ele. Mas eu diria que o 765, com aquele tamanho de cano, seria o mínimo que eu usaria em uma pistola para defesa. Tô falando que é melhor, claro, eu usaria 9, mas para defesa seria o mínimo que eu usaria. Tá, 22 LR, 22 Magnum para pistola, esquece. Eu já tive vários problemas com. Eu já tive vários panes chaminé, várias panes de estação. É só um, o formato do cartucho não funciona muito bem para arma semiautomática, então assim, eu acho que não é uma boa. Agora, 22 Magnum, semiautomático e um rifle com cano longo, tipo, digamos que é uma defesa de sítio. Vamos supor que o invasor está a uns 50 metros de distância, por exemplo. 50 metros de distância. Cara, em 50 metros você vai conseguir fazer um agrupamento do tamanho desse copo, bem rápido, muito rápido, coisa que você não faria como 9mm, tá? Pistola 9mm, talvez até carabina 9mm. Então é uma coisa a se pensar, né? Não tô falando que é o melhor, cada arma é uma ferramenta e cada caso é um caso, né? É isso aí, eu acho que é tudo isso que eu queria falar mesmo. Espero que vocês aproveitaram o teste. Eu já falei de todos os calibres aqui que eu usei, né? E é isso. Até a próxima.